livro de Números, vocês receberam aí um resumão aí, né, que a gente vai ler junto também. Esse livro de Números a gente vai fazer algumas leituras na Bíblia, então por isso que eu estou aqui, até pedir uma cadeira para a gente sentar, porque vai ser uma coisa mais de leitura, que é uma coisa muito, assim, é um livro que, na Bíblia, que chama muita atenção para os nossos dias de hoje. Tem até algumas referências do Novo Testamento ao livro, que conta, né, algumas narrativas do livro de Números, né? Eu só queria que vocês anotassem algumas coisas que eu vou passar para vocês aí, só, tá? Alguns pontos que eu vou ler aqui, mas não está nessa apostila de vocês, mas é importante só para vocês prestarem atenção e entender, tá? Vai fazendo o seu resumo, anotação, conforme eu vou falando. Bom, o nome vocês sabem, né? Tirado, né, do grego, né? Na tradução, que significa contagem, censo, tá? O propósito desse livro, qual é o propósito dele? Era registrar as histórias das peregrinações de Israel, tá? Desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe, tá? Até a entrada da Terra Prometida. Esse livro não, ele não é tão exaustivo de uma leitura dele, né, em seus relatos, mas ele seleciona o quê? Alguns eventos, né, que são importantes para o desenvolvimento, né, do programa redentivo de Deus. Um exemplo, Deus revela muito a sua paciência nesse livro. Você vai ver que Deus é muito paciente no livro de Números. Ele revela isso. Que quanto mais Deus dava, protegia, alimentava, e o povo só vivia reclamando, murmurando, reclamava da comida que Deus dava, sempre trazendo a memória deles o Egito. Então, nesse livro de Números, retrata muito a paciência de Deus, né? Como Deus era muito paciente com esse povo, né? Há umas questões que a gente tem que parar e analisar, né? Porque muitas das vezes a gente fala certas coisas no nosso momento, principalmente no nosso momento que está muito com a cabeça quente, né? A gente fala sem pensar, a gente até acaba pecando, porque a gente, como nós somos servos de Deus, filhos de Deus, o nosso modo de agir, o nosso modo de expressar no momento, é sempre no momento que a gente está, né, no estresse grande, a gente acaba falando coisas que a gente não devia falar, principalmente em relação às coisas de Deus, né? Então a gente aprende, quando a gente começa a estudar a Bíblia, algumas questões que a gente vai vendo, que como a gente precisa melhorar muito a nossa conduta diante de Deus. Eu não estou falando de costume, estou falando de conduta diante de Deus, de caráter, né? E o quanto nós precisamos nos aproximar mais de Deus e entender o propósito de Deus. Então, assim, eu vejo a paciência de Deus nessa história do livro de Números. Eu vou dizer assim que é um... Como é que a gente costuma falar quando o cara viaja e faz aqueles negócios? Como é que é o nome? Diário. Diário. O livro de Números, ele praticamente é um diário de Moisés, né? Conta até a narrativa depois da morte de Moisés, claro que foi Josué que escreveu, né, o restante, mas você vê que ali é um diário da peregrinação desse povo na saída do Egito, né, do deserto, até a chegada da Terra Prometida, né? As narrativas, as situações que esse povo viveu, né, e as coisas que Deus proporcionou para eles, né? E é algo que a gente tem que pensar e trazer para o nosso entendimento, para a nossa vida, para a nossa conduta e analisar, né? A nós mesmos, né? Como a Bíblia mesmo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer todo dia na nossa vida. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Porque é muito fácil examinar o outro, né? Quer ver uma pessoa que examina muito bem o outro? É a esposa. A esposa conhece o marido com uma beleza, né? O marido não conhece a esposa. Conhece, gente? Não conhece. Não conhece. Não conhece, vai viver. Você vai viver aprendendo. Mas a mulher conhece o marido com a beleza. Gente aqui solteiro, a gente vai falar. Eu sou solteiro, você não sabe nada. Eu fiz 25 anos de casado essa semana agora. Né? Então, assim, então a gente vai analisar os outros. É fácil, mas quando tem que se autoanalisar, que a situação pega. É quando a gente tem que assumir os nossos próprios erros, nossas falhas, né? E principalmente, que parece uma coisa que é muito difícil, se arrepender. E se arrepender não é ficar com a consciência doendo, se arrepender, ir lá e se consertar,
consertar, na verdade, a situação, né? A gente sempre vai viver nessa situação até a gente aprender com algumas questões. E a Bíblia vai trazendo esses contextos para a gente, né? Quando eu falo que Deus é paciente, por quê? Porque Deus tinha a obra de redenção no homem. Então, se Deus fosse olhar para tudo que aquele povo fez, Deus ia viver, né? Então, assim, a gente olha e vê que o amor de Deus é grande, né? A paciência de Deus é muito grande para conosco, principalmente, né? E algumas referências em hebreu falam sobre isso, a gente vai ler aqui daqui a pouco, né? A gente vê alguns contextos de como o povo erra muito, né? É muito desobediente, tá? Então, um exemplo, ó, o propósito do livro, né? Eu já falei, né? Era registrar as histórias da peregrinação de Israel. Qual é a mensagem desse livro? Esse livro de Números, como a Bíblia inteira, né? É o Deus da aliança se revelando, todo-poderoso, fiel como Ele é, né? Ele se revela a si mesmo e essa revelação reúne diferentes situações que levam o homem, né? Que mostram o cuidado de Deus, a proteção de Deus, tá? A presença de Deus, tá? Que como a gente precisa viver isso, né? É só antes da gente entrar aí com vocês aí. E o que eu queria falar com você nesse momento aqui, deixa eu pegar aqui só uma referência. Vamos lá. Abre a Bíblia de vocês aí. Você não tem vergonha, não? Carga vitalícia, reclama não, hein? E ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. O que acontece? Deus começou aí a fazer o quê? Ele começou a colocar as coisas no lugar, né? A dividir por grupos, por tribos, como costuma dizer. Então, Deus começou a dar organização a esse povo, né? Cada tribo tem seu líder, tem seu responsável. Um exemplo, o tabernáculo ficava no meio do arraial e em volta, né? Cada posição das tribos representava ali em direção, tendo visão do tabernáculo, como Deus protegendo, né? Como Deus guardando aquele povo. Deus começou a dar uma organização para esse povo nesse período. Só que a dificuldade desse povo foi, assim, não é dificuldade, né? O entendimento desse povo para se enquadrar naquilo que Deus queria, naquilo que Deus estava pedindo para aquele povo, isso causou muitas situações. Você vê que a história do livro de Números conta dois tipos de povo, né? Um povo que saiu do Egito e uma nova geração que chegou em Canaã. Então você vê que em 40 anos que esse povo ficou no deserto, Deus protegeu, alimentou e saciou a sede. E em todo momento esse povo, eles sempre tentaram se desorganizar e voltar novamente para o Egito, novamente para a situação. Pega a apostila que eu dei a vocês aí para a gente ver. Vamos lá. Com quantos escravos se faz uma nação, né? Então, ó, o livro de Números registra a peregrinação do povo de Israel no deserto, após o êxodo do Egito, rumo à terra prometida, tal qual o diário dos primeiros dias da aliança entre Jeová e os hebreus. Tá? O nome hebraico do livro é No Deserto, tá? Tirado do primeiro versículo. O livro destaca a rebelião do povo e as provações durante a jornada no deserto. O nome Números vem da tradução grega do Antigo Testamento, que refere ao recenseamento do povo mencionado lá no capítulo 1 e 26. Como acontece em Levítico, a expressão "o Senhor falou a Moisés", ele aparece em todos os capítulos do livro, o que leva os estudiosos a presumirem a autoria mosaica e por alguns trechos narrando Moisés em terceira pessoa. Abre aí Números capítulo 12, versículo 3.
3, vamos lá, capítulo 12, versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Você vê que ele mesmo tinha falado isso dele, né? Alguém falou dele, tá? Então assim, sugere que houve alguma edição posterior à morte de Moisés, uma continuação. Então os trechos legislativos de Números procedem de Moisés durante os 38 anos no deserto, mas não se sabe ao certo se ele transcreveu as palavras de Deus ou se um escriba ou o ajudou. Parece razoável supor que o Pentateuco foi compilado num livro de 5 volumes durante o tempo de Josué e de Samuel, tá? E ao que parece, Moisés redigiu um diário onde anotava os eventos importantes e o que torna o livro de Números histórico com certa característica pessoal, tá? A narrativa da peregrinação pelo deserto abrange três momentos distintos. Primeiro, no Sinai, que é do capítulo 1 até o capítulo 12, versículo 16, que é desde o término do tabernáculo até o aparecimento da nuvem que os guiaria, né? Em Cádiz, que é do capítulo 13 até o capítulo 22, versículo 1, que é os 38 anos de peregrinação pelo deserto. Aqui fala 38, mas você sabe, eu tinha falado sobre vocês isso, né? É entre 38 e 40 anos. Essa questão de data, em tradução na Bíblia, se perde um pouquinho, tá? Então, a primeira geração de hebreus após o êxodo, que vai do Sinai até Cádiz, tá? E em Moabe, do capítulo 22 até o capítulo 36, versículo 13. Os 6 meses finais dos 38 anos de peregrinação, que é a segunda geração pós-êxodo, que vai das planícies de Cádiz às planícies de Moabe, tá? Qual é a estrutura de Números? A divisão literária do livro de Números é a mais difícil do Antigo Testamento, devido aos seus diversos padrões e formas literárias. Nem sempre é possível estabelecer uma unidade coesa, tá, para a identificação da ordem e estrutura. O livro possui, além dos amplos trechos narrativos, muitas outras formas literárias, tais como lista de censos, manual de organização do acampamento, regras religiosas, leis para sacrifícios e rituais, instruções para a conquista e a divisão da terra, leis sobre herança, poesia, oráculos proféticos, e ainda que haja esta diversidade literária, a conquista da terra prometida é o elemento unificador do livro. Então, quando você começa a ler o livro de Números, você começa, assim, uma visão que a gente tem. O livro de Êxodo é Deus tirando esse povo da escravidão. Quando você vai para o livro de Gênesis, conta a história da criação, né? O Êxodo tira esse povo da escravidão, tá? O livro de Levítico, Deus traz orientação, santificando esse povo, separando esse povo, trazendo esse povo para uma visão diferente da que eles tinham. E no livro de Números, Deus organiza esse povo conforme as leis, conforme como funcionava. Um exemplo, a tribo de Levi, como eles iam se comportar no templo, como é que tinha que ser, a parte da purificação, as ofertas, né, os sacrifícios, os impostos que eles teriam que pagar, porque cada tribo pagava imposto, né, para a tribo de Levi, porque eles faziam toda a parte religiosa daquele povo todo. Então, assim, o censo, para a quantidade de homens que podiam contar numa batalha, entendeu? Para a quantidade de pessoas que ele tinha para fazer uma contagem do povo. Então Deus começou a organizar esse povo, começou a dar uma identidade para esse povo, organização. Gente, uma coisa que eu aprendo na Bíblia, claro que a gente está, as aulas que a gente tem, é só uma introdução, né? Uma pincelada do que vocês vão estudar. Quando vocês realmente vão fazer teologia do Antigo Testamento, aí a gente vai aprofundar mais em questões tipo leis, tipo sacrifício, a gente vai falar um pouco sobre isso. Como é só uma introdução, é só uma pincelada para a gente ter uma ideia de como funcionava a coisa. Entendeu? Então, assim, um exemplo. Deus é muito organizado. As coisas de Deus são muito organizadas. Você vê uma coisa que eu falo, que parece que as pessoas falam, mas por que tem a ver isso? Mas Deus é tão organizado que até quando Jesus ressuscitou, né?
Quando foram entrar no sepulcro de Jesus, os lençóis que Jesus estava enrolado, estava dobradinho, bonitinho, guardado lá. Você não arrumou nem a cama de vocês. Para tu ter uma ideia. Deus é tão organizado que eu me detenho muito nesse tipo de detalhes, sabe? Eu presto muita atenção nessas coisas. Deus é tão organizado que até isso Deus teve, os anjos lá, teve o trabalho de botar tudo organizadinho. Então por que a gente não pode ser organizado com as coisas de Deus? Então por que o povo tem dificuldade de se organizar nas coisas de Deus? Isso faz parte do quê? Da nossa natureza humana, nossa natureza caída, nossa natureza pecaminosa. Nós somos muito tendenciosos. Né? Você vê que tem pessoas que são muito organizadas até demais, né? Mas tem pessoa que leva tudo na bagunça. Você pega uma pessoa organizada e casa ela com um bagunceiro, Guerra. não é? Não é guerra? É guerra. Não é? Porque você pega uma pessoa que sai de uma cultura, de uma casa que é tudo organizado. Não é? Você vê um exemplo? Uma garrafa d'água na geladeira, um pingo d'água. Tem água ainda. Tem água ainda. Tem água ainda, Isso é a visão de um, a visão do outro. O cara é preguiçoso, é desorganizado, que não encheu a garrafa. Pior a panela de arroz com cadinho de arroz. Tem arroz. Não, pior é que toda. Você está entendendo? Então, assim, as coisas de Deus. Gente, Vamos lavar a roupa. As coisas de Deus são organizadas. Você vê que até o próprio apóstolo Paulo, nos cultos, né, no nosso momento de culto lá a Deus, ele sempre fala, fazer o nosso culto racional, com ordem e com decência. Já pensou um culto, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo? Vira uma coisa bagunçada. E Deus é Deus de organização. Deus gosta de planejamento. Organização e planejamento. Sim, planejamento. O próprio Jesus orienta, se for fazer, né, na palavra, ele fala, vai fazer uma obra, vê primeiro o que você vai fazer. Para não chegar no meio do caminho, acabou o dinheiro, a obra fica lá. Mas na maioria da vida a gente não é assim. Porque nós somos desorganizados. A Bíblia nos ensina a ser organizado. Então você vê que Deus, ele, no livro de Números, ele se preocupa muito em colocar cada pessoa no seu propósito, no seu lugar, cada tribo no seu lugar, cada família no seu lugar. O templo no lugar devido, conforme tinha que ser, os utensílios do templo, tudo no lugar, cada coisa tinha a sua função, o seu propósito, tudo organizado. Deus é Deus de organização. Você vê que Deus é tão organizado que de dia tinha a coluna lá da sombrinha, de noite tinha a coluna de fogo, aí a coluna andava, o povo tinha que desmontar tudo e seguir. Quando parava a coluna, tinha que parar, montar tudo, botar tudo no lugar, organizar tudo. Então, Deus é muito organizado. E ele se revela em Deus, dando essa identidade. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Dando essa identidade para o povo, trazendo esse povo para uma visão. Porque as pessoas têm uma ideia assim, se Deus me tirou lá do mundo, então agora eu estou livre, posso fazer o que quiser. Não é bem assim, não. Está entendendo? Na ótica de Deus, as coisas não são assim. Eu xingava muito palavrão quando eu estava lá no mundão. Hoje eu xingo palavrão santo. Não existe isso. Existe isso? Não existe. Então assim, Deus ele traz para ele se revela a todo tempo para o povo, mostrando que ele é santo e que ele exige santidade, amém? Para estar com ele a santidade. Para você ter a ideia que houve 2 gerações no meio do deserto. O deserto exterminou, né? Consumiu uma geração porque foi desobediente a Deus. Entendeu, gente? Então, em Hebreus, se não me engano, não recordo o capítulo, que fala, né, que diz lá em Hebreus, Tiago também fala isso, que é para a gente não tomar esse povo como exemplo para a nossa vida. Para a gente olhar isso e dizer assim, eles não herdaram o direito de estar, quando a gente fala que no 7º dia Deus descansou, esse 7º dia, esse sábado, né, que a gente fala, é quando Deus vai levar seu povo. Deus está trabalhando para poder levar esse povo de volta para a presença dele. Então o Senhor está trabalhando. E esse povo não tem mais direito de nada, porque foram tão rebeldes que ali no deserto acabou a história deles. A nova geração que entrou em Canaã é que viveu um novo ensinamento, o qual Josué trabalhou com esse povo, ensinou esse povo novamente. Você pega o livro de Deuteronômio, é a repetição da lei. Volta a se repetir tudo novamente a lei, contando tudo novamente para aquela geração nova ter o coração ardendo, desejoso de ir
se encontrar com esse Deus, fazer a vontade desse Deus para pegar de volta aquilo que já era deles. Amém, gente? Devolve meu desenho depois. Hein? Amém, gente? Então Deus está todo momento ali, ó. Eu amo vocês, eu quero vocês, mas tem que ser assim. Eu estipulo a aliança, é desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que obedecer. Você está me entendendo? Então, mesmo que a gente hoje viva no tempo da graça, a gente não pode sair por aí também fazendo um monte de maluquice e achar que a gente não vai arcar com as coisas que a gente faz. Amém? No livro de Números, aqueles filhos de Arão, né, que foram levar. Foram consumidos. Entendeu? Porque é justamente por causa dessa situação. Então as coisas têm que ser tudo organizadas. Tudo tem que ser feito conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa vontade. Né? Eu não sei se vocês, na aula de ética, vocês falaram sobre culto, de adoração, chegaram a falar sobre isso? De culto, ainda não, né? Vai falar sobre essa questão de ética nos cultos. Não sei se o pastor João vai falar isso com vocês. Né? Falou sobre ética nos cultos, como é que é a adoração, essas coisas não, né? Falar com vocês sobre isso. Né? Tá? Então, olha só. Onde que eu parei aí? Então, ó, o quadro abaixo ele mostra o quê? Uma proposta de divisão do livro. Por exemplo, a organização de Israel para a conquista da terra prometida, tá? A rejeição da promessa divina da terra, a peregrinação fora da terra prometida, quer dizer, a jornada na planície de Moabe, a luta contra os obstáculos à terra prometida, né? Uma nova preparação para a conquista. Então, está dividido nesses pontos. Tá? Aí eu coloquei para vocês aí propósito e conteúdo. O livro de Números, num primeiro momento, ele revela a fidelidade e misericórdia de Jeová ante a rebeldia dos israelitas. E além de revelar mais da sua natureza e caráter, as narrativas históricas de Números explicam a presença dos hebreus em Canaã, servindo como continuação de Êxodo e Levítico, e além de fazer uma ponte entre as leis dadas no Sinai e a ocupação da terra prometida. E na preservação dos registros da fase inicial da aliança entre os hebreus e Jeová, o livro também destaca os seguintes pontos. Primeiro, a santidade de Jeová, a pecaminosidade do homem, a necessidade da obediência a Javé, a Jeová, as consequências da desobediência, a fidelidade à aliança estabelecida no Sinai, a presença de Javé entre o povo da aliança e a soberania de Javé entre as nações. Então o livro de Números apresenta uma espécie de treinamento divino para que um povo formado por ex-escravos se tornasse a nação de sacerdotes estipulado na aliança. Tá? Javé usou as dificuldades no deserto para que o povo se habituasse às batalhas que enfrentariam na conquista da terra prometida e se organizassem em um exército ordenado e poderoso. E, além disso, o livro narra a dura experiência de desobedecer às ordens do seu Redentor, servindo como material didático às futuras gerações de hebreus. Então, exemplos, né? Exemplos, são exemplos. Tá? Então você vê assim, o povo saiu do Egito igual um bando de igual você abre uma porteira para boiar e sair. Né? Vai embora, vai todo mundo, sai todo mundo igual uns loucos. Né? Estavam seguindo Moisés ali, mas quando eles chegam nesse ponto aqui, Deus começa a dar a eles o quê? Líder de tribos, orientações específicas, leis para serem respeitadas. Amém, gente? Uma organização das famílias, né? No caso, assim, questão de cometer pecados, de um assassinar o outro, tinha punição. Então tudo isso Deus organizou com Moisés isso, deu uma identidade para esse povo. Esse povo de escravo passou a se tornar uma nação. De escravo, de um monte de escravo, de servo, passaram a ter um exército, passaram a se parecer, né, com uma nação, com um povo forte como Deus queria. Tá? E isso não foi nada fácil. Né? Então, olha só. O livro de Números apresenta uma espécie, eu já falei isso aqui, né?
Então, Números também destaca que durante esse livramento, Jeová foi um provedor fiel dos israelitas ao guiá-los pelo deserto como uma coluna de nuvem e fogo e ao supri-los materialmente e protegê-los. Tá? Os recenseamentos. Os recenseamentos eram muito comuns no Antigo Oriente Médio, para fins de contar os homens aptos para a guerra, tá? Em Números 1:3. Tá? Abre aí para a gente ler para a gente aí. Números capítulo 1, versículo 3. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. E a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Distribuição das tarefas do clã e no serviço religioso, Números capítulo 3, versículo 4. Pode ler aí. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão e seu pai. Cobrança de impostos. Então, com relação ao número de israelitas contados, tendo por base apenas os homens com mais de 25 anos, e numa interpretação literal, a população de Israel chegaria ao montante de 2 a 3 milhões de pessoas. Esta quantidade é sustentada pelo fato da população de Israel crescer numa taxa muito maior que os egípcios, e também a promessa feita a Abraão sobre sua grande descendência, lá em Gênesis capítulo 12. Né? Porém, um ambiente pouco propício do deserto para a reprodução humana e a incapacidade dos israelitas expulsarem todos os cananeus nos levam a interpretar estes de forma não literal. Alguns estudiosos sugeriam que se tratava da lista de recenseamento de Davi que foi colocada no lugar errado, mas esta teoria já não conta com tanto apoio. Outros ainda sugerem que se trata de uma figura de linguagem épica, exaltando os feitos de Javé. A hipótese mais provável hoje é que, devido à falta dos sinais vocálicos na escrita hebraica, traduziu-se erroneamente a palavra clã, grupo ou tribo para milhares. Então, ao invés de lermos milhares, o correto seria grupos de pessoas, o que reduz a estimativa da população para algo em torno de 400 mil indivíduos, que ainda torna a narrativa coerente com o relato bíblico sobre o tamanho de Israel entre as outras nações. Poxa, de 2 a 3 milhões para 400 mil. Professor, mas Números é um livro que é meio dá uma identidade para o povo, é o que eles estavam precisando naquela época. Eles não tinham nada, então eles precisavam desse censo, precisavam das leis, precisavam do exército. Mas por que colocar isso na Bíblia para ser lida até hoje? Se hoje esse contexto não é o mesmo, isso não nos aplica. Tá. Mas tem narrativas no livro de Números que contam um exemplo. Casos de rebelião, casos de rebeldia, coisas que são exemplos para a gente ter, para a gente aprender isso. Tá? O livro de Números não é um livro só de censo, de contagem. Tá? Ele tem fatos históricos, ele entra na narrativa dos livros da Bíblia como um livro histórico, contando a história. É como se fosse o diário de viagem de Moisés, ele contando a história desde a saída, como foi, aquela coisa toda, do povo que se rebelou, né? A necessidade de se fazer um censo, para ter uma organização. Então, assim... Ele ajuda a acreditar que é real, né? Sim, não sim. precisava estar ali, mas ajuda com os fatos históricos. Não é que nem, não digo nem que não precisava estar ali, né? Porque, como eu estou dizendo, tem muitos fatos históricos ali que são importantes para a gente e são mencionados no Novo Testamento. Não sei se eu vou falar assim, mas não é um livro poético, tipo Salmos. É um livro histórico onde a gente capta a essência da Sim. Tá? Então, assim, a importância do Antigo Testamento, você vê que no próprio livro de Mateus, no Novo Testamento, ele usa muitas referências do Antigo Testamento. Isso nunca fugiu da mente do povo, né? Nunca saiu desse contexto do povo. Então, assim, você vê que, um exemplo, se você for, então a gente diz assim, o livro de Deuteronômio, é a repetição da lei. Conta tudo de novo. Pega os mandamentos,
pega tudo de novo, conta tudo de novo. Então, assim, mas para que isso? Mas por que houve essa necessidade de fazer isso? Porque o povo bagunçou tudo, né? Se rebelaram contra Deus, se afastaram, queriam, levantaram, o próprio Moisés e Arão não entraram na terra prometida. Então conta as histórias ali do povo, da situação que eles viveram no deserto. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, né? A necessidade de ter isso na Bíblia faz a gente ver como esse povo foi. Até a gente trazer para os dias de hoje. Não tem necessidade de fazer um censo hoje, não sei. Mas que tem fatos históricos ali, que trazem os nossos dias de hoje, que nos arremetem para os dias de hoje, de como o povo errou, de como a provisão de Deus, de como a situação. Um exemplo, uma questão de provação. Por exemplo, vamos ter um contexto. Você vê o próprio Jesus. Jesus ele ficou quanto tempo no deserto? 40 dias para depois ele exercer o seu ministério sacerdotal. Então você vê que a própria família de Arão passaram por esse processo, passaram por essa situação, até Deus separar eles e eles exercerem a função sacerdotal. Então assim, a gente olha, isso na minha visão, eu olho para o livro de Números e vejo o reflexo de Deus preparando algo para a geração futura, né? A vontade de Deus, assim, como é que eu vou dizer, a redenção desse povo, né? Onde o povo viveu aquilo ali, viu as coisas de Deus ali, o agir daquilo tudo ali, e nem assim eles tomaram, como é que eu vou dizer? Tomaram ciência das coisas de Deus, né? Poxa, você está vendo ali uma coluna de fogo ali andando para lá e para cá. Não fosse normal. Você vê Deus tirando água da rocha. Todo dia tinha maná lá para o camarada comer. E nem assim esse povo... Milagre não converte ninguém. É uma grande questão. Milagre não converte ninguém. Né? E a gente vê nessa andança desse povo, com isso tudo, quanto esse povo gemeu no deserto, né? E por isso houve essa necessidade de organização desse povo. Porque tem que ter isso, né? Sair de uma situação de escravo. É igual a gente vem para a igreja, a gente quer chegar na igreja, tudo para a gente é novo. É ou não é? Tudo para a gente é novo. Então a gente quer aprender, quer estar naquele meio ali. Então tudo que se fala lá, a gente vai começando a tomar ciência. Então a gente vai começando a aprender, a entender como é que Deus quer que eu seja, como é que eu adoro a Deus, como é que eu tenho que fazer, né? O que é fidelidade, o que não é, o que é fé, o que não é. Então a gente precisa ter isso. A mesma coisa que esse povo viveu, as pessoas vivem até hoje. Então assim, eu vejo o livro de Números como um livro histórico desse povo, contando a narrativa desse povo, na visão, acho que assim, eu vou dizer, Deus ele instruiu Moisés, mas eu vejo no livro de Números, a ótica de Moisés como um homem narrando esses fatos históricos. Eu acho isso assim importante, né? Na visão, claro que Deus deu ordem a ele para ele fazer, mas na visão dele, ele escrevendo isso, na visão dele, o que ele enxergava nisso tudo. Não era um livro tipo, Deus deu revelação para ele, Não. A visão dele. Pelo amor de Deus, Chico Xavier não. Não, veio o Apocalipse. Não, o Apocalipse foi um livro da revelação, mas o livro de Apocalipse também Deus preserva muito, para vocês forem estudar também, que fala sobre muito, se vão estudar sobre alegoria, tipologia, fala muito sobre isso, né? Muitas coisas que estão escritas no livro de Apocalipse, foi o próprio João que colocou em suas palavras para que só quem fosse do meio que entender. Porque ele estava dentro de uma prisão escrevendo aquilo ali. Se ele fosse botar literalmente as coisas ali, Eu morrer mais rápido. assim, dos apóstolos, só quem morreu de morte mesmo assim, natural foi João. O resto, né? E ele escreveu lá, mas tem muita alegoria, né? O dragão que saiu do meio do mar. Tem muitos crentes aqui, não vou para a praia não, vai sair de água agora. Aquilo é alegoria, né? Ouvi como a voz de muitas águas,
Isso, o que significa isso? A água tem voz? Não, é alegoria, né? Muitas pessoas, voz de muitas pessoas gemendo, muitas pessoas falando. Então o livro é recheado de alegorias. Tá? Amém, gente? Amém. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a Bíblia fala assim, inspirados por Deus, todas as coisas que estão escritas na Bíblia, Deus não veio e tomou ninguém foi lá e não é isso. Deus ele usou, né, a simplicidade do homem, por exemplo, muitas coisas foram escritas em cativeiro. Pô, imagina o cara numa situação daquela escrevendo. Ele teve revelações, teve, mas ele usou muito do que ele escreveu. Não acrescentou nada, mas ele escreveu na ótica dele. Entendeu? Vamos para o falei aqui, gente. As provações. A aprovação é um tema exaustivamente repetido no Pentateuco. Desde o Éden até Abraão, de Jacó e José, Javé sempre testou a fé de seus escolhidos. Em Números, o propósito de Javé ao testar o povo era humilhar e ensinar os hebreus a depender totalmente dele, além da obediência aos mandamentos da aliança. O ensinamento consistia, sobretudo, em mostrar-lhes a verdadeira condição de seus corações e o quanto Javé era misericordioso. Segundo o Novo Testamento, eu até acabei falando para vocês, Jesus também foi provado em todas as áreas que somos tentados, para que pudesse ser sumo sacerdote que se identifica conosco. Abre aí Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Lê para a gente aí. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Então você vê, outro exemplo, Tiago, ele confirma esse ensino ao escrever que Deus prova os seres humanos com o objetivo de aprovar a fé e desenvolver um caráter santo. Quer ver? Vamos lá em Tiago, capítulo 1. Pode ler? Isso aí. Vamos lá, Tiago 1, vamos lá, de 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, olha como é que é a visão, né? A visão de Tiago em relação a essa situação. Então ele diz assim, como diz ele, e não para reprovar a fé ou direcionar para o mal. Nós não somos provados para sermos direcionados para fazer coisa errada. Então, tipo assim, vamos provar ele aqui para ver se ele vai dar para ser bom ou para ser ruim. Não é essa a intenção de Deus. Tá? A aprovação, ela é dada para você poder ser aprovado por Deus, para você estar pronto para poder viver aquilo que Deus tem para você. Entendeu? Então você tem que vencer você mesmo. Você vê um exemplo ali, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. E ele diz assim, meus irmãos, não se deixe enganar.
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Amém? Então Deus não tenta a gente. Se nós somos tentados, nós somos tentados pela nossa própria consciência. Deus prova a gente. Provação, Deus vai te dá além daquilo que você pode suportar. E tentação, ela é algo que você gera, é um desejo que gera na sua carne de fazer aquilo que é errado, de se deixar levar por aquilo que, vamos supor, pela situação. Um exemplo, Jesus foi levado para ser o que no deserto? Tentado, não foi? Mas qual foi a conduta de Jesus na tentação? Você já viu os pontos que ele foi tentado? Se você tem fome, está com fome porque quer. Um exemplo, né? Está com fome, então você pode pegar essa pedra e transformar em pão. Então, assim, traz isso com uma situação do teu dia a dia. Você pode ver uma situação, a gente tem, vamos supor, um exemplo na Bíblia. Né? O camarada chegou da caça lá, estou morrendo de fome. Me passa aí a tua primogenitura, seu sem vergonha. Toma, me dá aí. Algo que a gente fala, né? Que a gente anuncia com a nossa voz. Então, quando nós somos tentados, né? A tentação, ela vem para atingir, para nos destruir. A tentação, ela vem do maligno. A aprovação, ela vem de Deus. Deus te permite você passar por certas situações para você ser aprovado. Amém, gente? Você concorda ou não? Sim. Né? Você passa por certas situações para você ser aprovado. Porque tem um propósito de Deus naquilo para você, lá na frente, ser alguma coisa. Amém? Para fazer aquilo para Deus conforme tem que ser. E a tentação não. A tentação, ela mexe, ela vai te engodar para você cair, para você pecar. Então você vê que em todo momento Jesus ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Uma vez cedendo à tentação, gera o pecado. Gerou o pecado, gera a morte. Esse negócio de provação é um troço tão doido que você falou aí, eu lembrei de um texto que Pedro negou Jesus 3 vezes, passou pela provação, foi reprovado e foi aceito. O que gerou nele na provação, não lembro se foi bem sucedido, foi mal sucedido. Às vezes a derrota gera um sentimento que a vitória não gera, né? É uma coisa muito doida. Né? Ele passou por aquilo, negou e aprendeu muito mais de repente se tivesse ganho. Se tivesse seguido ali. Porque você analisa, cada situação que nós passamos, aí você pergunta assim, mas Pedro andou com Jesus o tempo todo. Né? Moisés andou o tempo todo com Deus. E na hora da raiva ele fez o quê? Ele pegou lá, ficou enjoado com aquele povo lá, passou a mão no cajado e sentou a marreta na pedra. Em vez de ele pegar aquilo ali e usar aquilo ali para adorar a Deus, mostrar ao povo, olha só, Deus está dando água para a gente. Porque ele falou, vocês estão murmurando, que não sei o que. Então, já tinha dissuadido Deus, né? Tantas vezes para não acabar com aquele povo, né? O que leva a gente a cometer erros? Está vendo a situação que leva a gente a cometer erros? Você vê no caso de Pedro, se a gente for analisar assim, Pedro andou o tempo todo com Jesus. Não vou dizer que ele não era, você vai dizer que é preferido, que não é, tem gente que gosta de falar essas coisas, não tem nada a ver isso. Mas você vê que em todo momento Pedro viu Jesus fazer aquelas coisas. Jesus em todo momento sempre chamou as pessoas mais chegadas. Jesus foi orar no monte, chamou quem? O Pedro estava lá. Estava nas partes mais assim, íntimas com Jesus, Pedro estava junto. E na hora mais assim, para ele se mostrar mais íntimo, né? Isso é para a gente falar Pedro assim, mas pode colocar o nosso nome nesse meio também, que a gente faz igualzinho. Né? A gente faz igualzinho. Na hora que Deus mais precisou ali, Pedro, por medo, ele não vou não é eu não, sou eu não, está me confundindo com outra pessoa. Nunca é a gente. Porque é a grande questão, nós somos confrontados a todo tempo. Por exemplo, nós somos confrontados ao Pedro no mundo. Quem é você? Você é crente mesmo? Você é filho de Deus mesmo? A sua conduta prova que você é filho de Deus? Porque nós vai ter situações na nossa vida que a gente vai ser colocado na parede. Estar aqui no meio de crente é muito fácil.
É ou não é? A gente, todo mundo é irmão em Cristo. Mas lá no mundão, eles vão botar o dedo no nosso nariz. E aí? Você é crente mesmo? Fala igualzinho. Faz igual Jesus. Se a pessoa vir lá, te faz o mal, age como Jesus agiu. A gente começa, aí que nós vamos ver se nós estamos ou não, se estamos aprovados, na verdade, ou não, né, para exercer certas, como eu costumo dizer, tem situações no ministério pastoral, digo eu, que eu não estou pronto. Eu falo com sinceridade, não estou pronto ainda. Eu preciso muito me... Porque as pessoas fazem uma visão muito errada de pastor, de pastorado. As pessoas, como o exemplo, as pessoas olhavam para Moisés era o cara, e Moisés não era o cara. Concorda, gente? Não era falho, como qualquer um. Mas as pessoas, a expectativa que as pessoas tinham de Moisés, porque Moisés era um cara que tinha o quê com Deus? Intimidade com Deus. Então, se você tem intimidade com Deus, você tem obrigação de lidar com a gente igual Deus. E tem situações que a gente não vai. Você pode orar o dia inteiro. Quando você acabar de orar, vem um danado lá e ó. É ou não é? Vai mexer com você, para poder aguçar você. Isso, a gente vai passar por essas coisas. Entendeu? Então a mesma coisa somos nós. O mundo tem uma expectativa muito, muito grande de vocês. As pessoas, eles olham para vocês esperando uma resposta de vocês. Errada. A resposta é errada, viu? E a Bíblia diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Então a galera olhando pra gente. Gente ruim, gente boa, capeta, anjo, tá todo mundo de olho na gente. Só apontando. Um pisão fora. Eu sabia. Aí, criatura nada, tava te enganando lá, enganando os outros, olha lá. O que aconteceu com Pedro foi provação ou tentação? Eu acho que ali não vou te dizer que nem uma coisa nem outra. Eu acho que ali foi uma questão de, como é que eu vou te falar, assim, usar a palavra certa? Eu acho que foi uma questão de conversão mesmo, de compromisso, né? A verdade é compromisso, a palavra compromisso. Eu acho que quando a gente tem compromisso com alguém, vamos supor, eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu posso ser tentado pelo que for, mas eu tenho um compromisso com ela, eu não tenho obrigação de ceder à tentação. Você está me entendendo? É a visão que nós temos que ter. Se eu sou casado com a minha esposa, gente, todo mundo é tentado, é ou não é? Aliança, né? É um compromisso, é uma aliança. Se eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu sou tentado, sou isso, sou aquilo, mas não me dá o direito, porque eu passei, porque eu estou chateado, por um problema, porque não sei o que, que está doente, que eu estou doente, de ceder a essa situação. Porque a aliança que a gente tem é muito maior, gente, a aliança que a gente tem com Deus é muito maior do que as coisas que o mundo pode fazer com a gente. O que Deus tinha para aquele povo que ele tirou do Egito, a intenção de Deus era muito grande, mas aquele povo não alcançou isso. Por isso que eu falei para vocês, né? Eles viram tudo que Deus fez, mas ainda preferiram querer voltar para a situação errada. Então, assim, eu vejo Pedro como uma questão de compromisso. Não é que ele não foi provado, não foi tentado. Acho que foi mais um compromisso. Se ele permanecesse, a gente julgar o cara também é complicado, né? Quem sou eu para julgar Pedro, né? Quem sou eu para falar? Será que se fosse eu também me negaria? Não, você está entendendo a situação que a gente vive o tempo todo? Como é que nós somos levados a todo momento, como diz lá, como ovelha ao matador? Você é ovelha, é bode, vamos embora, é agora. Entendeu? No caso do Judas, foi uma tentação. Judas se deixou levar para aquilo. Gostei quando você falou de tentação, ele fez racionalizar melhor. Tentação do vem maligno, provação do vem maligno. Tentação é a nossa carne. Nós somos tentados pela nossa carne, pela consciência da nossa carne. O objetivo também. Você vê Judas, o exemplo de Judas ali. O exemplo de Judas foi isso mesmo. Ele foi tentado o quê? Ele era um cara que ele já vinha dando sinais de... adorava uma bolsa do dinheiro, né? Então para ele aquilo é muito mais... como é que eu vou dizer? Andar com Jesus para ele foi mais lucrativo do que espiritualmente, do que salvação. Negócios. Então assim, a bolsa estava enchendo de dinheiro. Então assim, quando fez uma oferta maior a ele
ele tomou uma postura diferente, né? Aí eu falo para você, a mesma coisa lá no passado, a oferta não é grande? Amém ou não amém, gente? A oferta é grande. Isso é no nosso trabalho, na nossa vida em família, na nossa vida profissional, no ministério, no próprio ministério a gente passa por isso. Quando a gente vive no ministério, nós passamos por isso a todo momento, gente. Lidar com as coisas da nossa carne, ainda para a gente é muito complicado. Bem? Ainda para a gente é muito complicado. A gente ainda vai ter que enfrentar muito isso. Esse papo de dizer, minha carne está morta. Está morta nada, gente. Não tem nada morto aí não. Tá? Ela está controlada pelo Espírito. Ela só morre no dia que Jesus voltar. Tá? Porque a todo momento ela vai estar ali, ó, tentando te chamar a sua atenção, tentando fazer você ser engodado pelo pecado. E isso é tentação. Né? Nós somos tentados todo dia. Você está desempregado, o cara bota uma mala de dinheiro no teu colo, nega a tua fé aí agora. Você vai ficar rico. E aí? Você está sendo tentado. Não? Entendeu? Você vai passar por isso o tempo todo. Provação não, provação ela tem um propósito. Deus tem um propósito com você. Você vai passar por aquilo, tem um propósito. No final você vai ver o que Deus está fazendo aquilo, o porquê daquilo na sua vida. Tentação não. O intuito dela é destruir você, é acabar com a sua vida mesmo com Deus. É totalmente morrer, causar uma morte na sua vida, levar você mesmo para o buraco. Destruição. A tentação, a intenção dela é essa. Né? Destruir as áreas que você vive com Deus. Então você sempre é tentado nas situações que vão te levar para um abismo de morte. A aprovação não, o intuito da aprovação é te colocar num nível mais alto, é te levar num degrau mais alto. Entendeu? Evolução. Você vê José. José passou por uma situação total. Na visão da gente hoje, se você for olhar, José foi o quê? Ele foi provado. Mas no meio da aprovação também ele foi tentado. Teve tudo ao mesmo tempo. Teve tudo ao mesmo tempo. E ele não cedeu à tentação, mas se manteve na aprovação e foi aprovado. Ela foi parar lá como chefe do comando lá na cadeia e virou governador do Egito depois. Depois mandou salvar os irmãos. Depois mandou, isso aí, entendeu? Então assim, Deus tem um propósito. Você pô, o cara tinha tudo para ser um revoltado, tinha ou não tinha? Não, o cara, foi vendido, todo criado, todo chique de galho com o meio do pai, joga o cara no buraco, vendido por um escravo, vai parar não sei aonde, longe da família dele, não tem como fora lá. Daqui a pouco o cara está muito bem lá no propósito de Deus, servindo muito bem, e vem a mulher do Potifar, não era nada feio, vinha aquela lá, o cara fervendo nos hormônios. Não, meteu o pé. Aí a mulher pega e ainda levanta uma acusação contra ele, pegou a capa dele, que tarado, me agarrou. Aí pega o cara, joga o cara na acusação, cara, de novo. Ou eu numa situação ruim de novo, mas meu Deus, o que o senhor quer com a minha vida? O que está acontecendo? Mas ele se manteve ali, ó, firme no propósito com Deus. Ele foi provado, foi ou não foi? E no final você vê que todo mundo pode se esquecer, mas Deus não se esquece. Amém ou amém? Então eu não sei em que nível vocês estão de provação na vida de você, mas você pode ter certeza, Deus não se esqueceu de você não. Tem hora que parece que a panela está no fogo muito alto, né? Está queimando, mas Deus não se esqueceu não. Agora no meio dessa situação você pode ter certeza que o diabo veio para te tentar. Ele veio para amenizar a situação, né? Eu tiro você desse folinho. É só você aceitar aqui. Vai doer menos. Né? Eu dou um caminho mais rápido, você chegar lá na frente, o diabo vai dar umas coisas para você. Isso aí é tentação. A aprovação, você tem um. Vocês conhecem, já ouviram falar desse livro chamado O Peregrino? Sim. Viu o filme? Viu o filme, né? Mas seria bom se quem puder ler o livro. É muito bom. Você vai ter tem hora naquele meio do caminho que diz, rapaz, já tinha pulado fora. Não sei se eu ia aguentar esse negócio todo não, entendeu? Mas vocês estão entendendo, gente, a situação entre tentação e provação? Professor, iluminou tudo, porque nesse capítulo mesmo que a gente leu, no início Deus fala que a provação produz perseverança. Aí depois fala que Deus não tenta ninguém. Só que eu não tinha essa diferença na minha cabeça. Então ficava contraditório. Então eu não sabia no que acreditar. Pô, vem de Deus ou não vem? Produz perseverança ou não é Deus? Então sempre fiquei nessa dúvida. E agora? Tudo bem?
Pra botar lá pra pregar domingo. Vai dar uma pregação isso aí. Agora eu vou. Vamos lá? Amém. Onde que eu parei, gente? Me ajuda aí. A revelação de Deus. Hã? Vamos lá. A revelação de Deus é a cultura. O livro de Números registra o tratamento de Javé com a cultura humana. Ao estabelecer a cidade de refúgio, por exemplo, os culpados de homicídio não intencional, presta atenção nisso, ó. Os culpados de homicídio não intencional tinham uma alternativa para fugir da ameaça de vingança que o parente mais próximo do morto pudesse realizar. Então esse conceito era um avanço ético considerável para as sociedades do Antigo Oriente Médio. Outro exemplo de ética e moral elevados da sociedade israelita em relação às outras culturas foi a decisão de Moisés sobre a herança das filhas de Zelofeade. Tá? Ele havia morrido sem deixar herdeiros masculinos e apenas homens. Né? Até aquele momento, também em outras culturas poderiam ser herdeiros de bens e terras. Esta lei levou à posição das mulheres na sociedade hebraica, algo inédito na cultura oriental, indicando a fidelidade de Jeová em relação à terra prometida. Tá? No caso, elas não teriam direito, né, por não terem homem para herdar a terra, mas Moisés falou assim, não, peraí, elas têm direito, o cara foi fiel o tempo todo ali, e elas receberam também da parte delas da herança. Amém? Por outro lado, Jeová procurou condicionar sua revelação aos padrões culturais humanos ao utilizar sua linguagem e padrão dos documentos legais ao realizar o recenseamento que eram modelos culturais antigos já estabelecidos. Estes casos demonstram que Javé respeita a cultura humana e não a anula. Porém, existem casos que não dependem da cultura quanto à obediência à aliança. Quando a obediência à aliança está em jogo, a terra que o próprio Deus dera a este povo. Então, assim, se você pegar cada povo tem sua cultura, né? Deus ele não tem essa questão ele respeita a cultura do homem, mas o que Deus quer é que os homens obedeçam a sua lei, obedeçam a sua palavra, para que prosperem os seus caminhos, tá? Então você vê que cada sociedade tem uma cultura diferente, mas a lei de Deus ela é magna, ela está ali para obedecer. Sim. Amém, gente? Amém. Elas têm. Está acabando? Pede pra gente. Tem jogão louco, Eu vou passar o Eu vou devolver o trabalho. Né? Fala aí, irmão. Cadê o mano? Não dá problema, né? Não para não esquecer, pastor. Quando chegou a conquista da agradecer. Eu lembrar e secar, eu fiz. Não. Está 2-0.